Salve, salve, meus alunos aí de engenharia de software. Vamos para mais uma aula aí de metodologia ágil em Scrum. Essa é a terceira parte dessa aula. Eu estou focando bastante na questão do Scrum, por ser uma metodologia bastante difundida e utilizada aí no mundo do trabalho, tá? Então eu estou tentando fazer com que essa aula seja uma aula interessante para que vocês possam acompanhar, tá? E estou tentando fazer um passo a passo, tá? Vamos lá, então. O objetivo dessa aula hoje é a gente falar sobre um artefato, né? Que é o backlog da sprint, né? Nós falamos do visão, documento de visão, nós falamos aí do backlog, do produto backlog. Agora nós vamos falar do backlog da sprint. Então nós vamos abordar como que a gente compõe as histórias de usuários que vão compor aí o backlog da sprint. Como que isso acontece, tá? Então tem todo um preâmbulo antes, né? Nós vamos falar de como que nós fizemos aqui. Eu coloquei aqui algumas histórias que nós fizemos naquele documento, né, no documento do produto backlog da aula passada. Então tem o cadastro pesquisador, o cadastro de avaliador, de funcionário, cadastro a projeto, conferir o projeto, avaliar o projeto e pagar o avaliador, que é aquele mini cenário apresentado do Instituto de Pesquisa XYZ, né? Então, de posse desse backlog, nós também falamos do formato de como registrar as histórias, né? E aí a gente tinha essa história como exemplo. Como pesquisador, eu gostaria de realizar meu autocadastro para manter todos os meus dados corretos na base. Então, o cadastrar pesquisador fosse como sendo a prioridade mais alta. E agora a gente vai refinar isso, tá? Então, o Product Owner, ele tem essa incumbência, né, essa responsabilidade de pegar essas histórias de usuário e dar uma refinada para que possa criar aí sim o backlog na sprint, tá? Então como que a gente faz? Então lembra do épico que eu comentei com vocês, né? Que o épico é aquela situação que eu faço divisões, eu posso dividir sprint, eu posso dividir histórias, né? Então tá aqui, como pesquisador eu gostaria de realizar meu autocadastro para manter todos os meus dados corretos na base de dados. Então olha só, eu vou pegar essa história e vou falar o seguinte, ó. Agora eu vou dividir isso aqui. Por quê? Porque a característica desse projeto me permite eu fazer isso, tá? Então eu vou ter que ter uma área de login, então eu vou ter um login no sistema, então esse login vai ser baseado num perfil de usuário. Por quê? Porque eu vou concentrar todos as histórias de pesquisador, avaliador e funcionário, tudo num único cadastro que a gente vai chamar de usuário. E vai ter aquela área chamada Meu Dados, tá? Então, o Product Owner, juntamente com, claro, com orientações do Scrum Master, né? Ele consegue estabelecer esse épico, tá? Então, eu vou permitir login, eu vou permitir um autocadastro do usuário agora, e vou permitir também que o admin ative esses cadastros. Então, eu vou ter definição de perfis de usuários, onde que o pesquisador, avaliador e funcionário serão usuários, simplesmente usuário. Então eu vou criar essa situação. Então eu estou pegando essas histórias de usuário. As histórias de usuário são histórias que são contadas pelos próprios usuários. Eles não têm essa percepção. O Product Owner, juntamente com o Scrum Master, vai ter que arquitetar isso. E claro que vai ter que deixar claro isso, uma transparência é um dos pilares do Scrum, né? Então vou ter o usuário, perfil e o grupo de funcionalidades que vai estar vinculado, né? Então eu vou ter perfis de usuário como pesquisador, avaliador, funcionário, então vou ter esses dois perfis. E o grupo de funcionalidades vai ser baseado no perfil. Então eu tenho um admin que vai ter acesso a todas as funcionalidades. Eu vou ter o pesquisador, que eu vou atribuir as funcionalidades que correspondem à área do pesquisador, que é cadastrar projeto e acompanhar o seu projeto, né? Um de avaliador, da mesma forma. O funcionário de conferência, que eu cadastro o projeto e faço a conferência do projeto, né? Quer dizer, o pesquisador faz o cadastro e o funcionário vai fazer a conferência.
então ele só tem direito de olhar os projetos cadastrados e fazer a conferência para ver se está tudo ok. E também a questão do pagamento do avaliador. Então nada mais é do que eu peguei aquele backlog e fiz uma divisão. Então, ó, o cadastrar usuários agora, que corresponde a pesquisador, avaliador e funcionário, ele vai ter uma área de login, ele vai ter uma área de cadastro, de autocadastro, e vai ter uma área de meus dados, quando ele já efetuar o login, ele poder fazer alguma alteração nos seus dados. E vai ter uma outra história, que é aprovar cadastro. Isso daqui, pessoal, a gente fez o quê? Eu fiz um refinamento no produto backlog com base nas histórias dos usuários. O usuário não falou que queria uma área de login, ele não expressou dessa forma. Ele expressou que quer um cadastro de pesquisador, ele quer um cadastro de funcionário. E a gente vai fazer com que isso aconteça, tá? E é claro que com toda a experiência que o Product Owner tem juntamente com o Scrum Master, ele arquitetou uma solução e dividiu, né, a história de usuário, como a gente fala em épicos, né? O épico é justamente isso, e fez com que essas histórias de usuário gerasse uma sprint. Então, por exemplo, aqui é uma questão que nós estamos acordando, né, em Scrum Master junto com que o sprint 1 vai ser essa parte de área de login e autocadastro. A sprint 2 vai ser aprovar cadastro. E aí, então eu tenho aqui, ó, a história 1 e a história 2 vai fazer parte da sprint 1. Então, isso daqui vai ser o meu produto, o meu backlog da sprint. E esse aqui, o backlog da sprint 2, que conforme eu tinha falado, né? Esqueci de puxar a setinha aqui. O incremento 1 não vai ter entrega para o usuário, mas vai ter incremento. E o incremento 2, aí sim eu vou entregar para o usuário para que ele possa testar e fazer aí o cadastro de pesquisador, o cadastro de funcionários. Ele vê isso acontecendo de forma com que eles possam divulgar para que os seus pesquisadores possam fazer o autocadastro, os funcionários fazer o autocadastro, o gestor fazer a aprovação desses cadastros. Ok? Então tá aí. Então, para planejar o backlog, o dono do produto que escolhe as histórias, então é o Product Owner que faz essa escolha dessas sprints, então ele que escolheu que vai fazer isso aqui primeiro. A equipe Scrum, juntamente com o Scrum Master, avalia a história e analisa todo o seu entendimento e verifica o tempo estimado, tá? Tempo estimado. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Na realidade, eu vou fazer um trabalhinho para vocês para poder entender essa questão do tempo estimado. Então ele faz uma análise, tá? E verifica se o escopo que está nessa sprint cabe dentro do backlog da sprint. Então a equipe tem que avaliar e concordar e se comprometer, tá? Então a equipe tem que concordar com as histórias que irão compor o produto backlog. Isso é feito por meio daquela reunião. Existe esse evento dentro do Scrum chamado reunião de planejamento da sprint. Então, isso acontece, toda esse planejamento da sprint, do backlog da sprint é feito por meio dessa reunião, onde que eu tinha mostrado para vocês uma tabela com base no tamanho da sprint, né? Um time box da reunião, por exemplo, é 2 horas por semana, né? Então, se eu tenho aqui uma sprint de 2 semanas, eu vou ter que gastar no máximo 4 horas de reuniões para mim vencer todas as dúvidas desse backlog da sprint, tá? Então eu avalio todas as histórias, vejo se tem dúvida, chamo o pessoal, chamo os envolvidos, né? Aí a equipe vê e se compromete a entregar no tempo. Ó. Lembra daquela brincadeira que a gente fez do porco e da galinha? Né? A equipe Scrum se compromete. Então ele tem que estar ciente que vai entregar aquela sprint
cujo backlog da sprint é essas histórias no tempo que foi estimado. Tira todas as dúvidas possíveis nessa reunião, tá? E define o que vai ser feito na sprint, ok? Então vamos numa prática aqui, num exemplo mais claro. A sprint 1, então, foi conforme eu falei, cadastre o usuário, a área de login. E aí, eu posso usar um Trello, posso usar um Redmine, posso usar para quê? Para que eu possa colocar as tarefas que compõem as histórias. Então, o time ele tem essa característica de ser auto-organizado. Então, essa auto-organização permite com que essas tarefas sejam definidas pelo próprio cliente, pelo próprio time, desculpa. O próprio time que define como que vai se colocar as tarefas. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero implementar o front, eu quero implementar o back, tá? Eu tenho até alguns exemplos aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui um exemplo prático de um projeto que eu tô fazendo, que os meninos estão fazendo numa disciplina de oficinas comigo. Então, tem aqui o projeto da Healthstone, que é um projeto bastante interessante que os meninos estão trabalhando. E eles têm essa liberdade. Ó, Sprint 1, cadastro usuário. Front, serviço, gestão, teste, back, teste, front, teste, back. Então, eles têm essa liberdade de criar as tarefas que vão compor as sprint. Ó. Opção de ação nos quadros, no caso aqui, ele já está colocando algumas tarefas com detalhamento maior, implementação da API externa, tá vendo? De avatares. Então, vai depender da sprint, ele tem um conjunto de tarefas um pouco diferente, tá? Então, quis demonstrar para vocês que essas tarefas não são engessadas em termos de tem que ser só essas aqui. Não. Você pode escolher o número de tarefas e o detalhamento de tarefas que você quer. E estima-se o tempo, define o responsável. Tá? Isso aqui é um backlog da sprint. Tá? Para essa semana que entra, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui, foi até pedido de alguns por aquele formulário que eu tinha colocado para responder, que os vídeos fossem menores, então eu vou dar uma folguinha agora para vocês. Vou parar aqui, não vou me estender mais. Aquele trabalho que eu pedi para vocês, eu vou estender uma semana e vou pedir mais um trabalho para vocês para que comporte a atividade dessa próxima semana. Falou? Aí eu vou colocar isso tudo lá no Redmine. Um abraço a vocês, muito obrigado por tudo.